Roberto. Opa, que maravilha estar aqui com vocês. Um bom filho a casa torna. Seja bem-vindo. Sempre. Que alegria tê-lo conosco. Assim, fechando aí o nosso último dia da Semana Jurídica. Eu falava que a gente teve aí 4 dias de encontro com muito tempo, muita coisa legal. A participação dos alunos foi incrível. Foi uma semana muito bacana. O nosso evento aí contou com uns 500, em torno de uns 550 inscritos. Então, foi uma primeira experiência online aí, muito legal para a gente. Hoje está com o senhor, que é professor Luiz Carlos, defensor público, já foi professor aqui da nossa instituição, tem doutorado pela UFBA, tem aí um trabalho na internet específico com a área de execuções, né, um curso de execuções, e trabalha aí nessa área de processo civil e hoje está conversar com a gente sobre a desjudicialização das execuções, não é isso? É isso aí, Lorena. Olha, muito obrigado pelo convite. É uma, é uma felicidade imensa estar aqui com vocês, porque guardo um carinho muito grande por todos vocês, em razão de toda a vida, né, que passamos juntos aí e tudo que a gente continua cultivando mesmo à distância. Aí eu fiz amigos e deixei bons amigos e me sinto muito à vontade para, a qualquer momento, poder participar com vocês de eventos como este, especialmente porque tenho um carinho muito grande também pela Semana Jurídica, né? Essa é a quarta, a primeira online, mas é a quarta Semana Jurídica, e tive uma grata satisfação de participar da organização das 3 primeiras Semanas Jurídicas aí que realizamos. Então, é realmente algo incrível estar aqui com vocês, tá? Eu já vi A aqui gente alguns alunos. ficou de fora. Oi, cortou. A gente não podia deixar você de fora, Ah, tá? é, Ele tem que participar, ué. que maravilha. Já vejo aqui alguns alunos, né, que estão entrando aqui. Então, meus caros, minhas caras, sejam parabéns aí pela participação. Vocês têm realmente um privilégio muito grande de estar participando desse evento, muito bem organizado, com muita qualidade, tanto de participantes, palestrantes, como de conteúdo, tá? Então, eu espero poder contribuir de forma singela aqui com a parte acadêmica de vocês, com as reflexões em torno desse tema tão palpitante, que são as execuções e a sua proposta de desjudicialização a partir do PL 6204. Né, Lorena? A gente pensou quando a Lorena me convidou, eu falei, olha, um tema acadêmico que pode ser interessante academicamente é o da desjudicialização. Quem sabe surge até uma monografia a partir daqui, né, desse tema, porque realmente é um tema muito interessante para uma monografia. Eu sei que muitos dos colegas, os alunos que vão estar ouvindo aqui, já devem estar na reta final do seu curso, especialmente porque precisam daquelas horinhas, né, para poder a mais, para poder terminar de concluir. Então, já pega aqui esse insight e depois vai fazer a sua monografia sobre desjudicialização das execuções civis no direito processual brasileiro, né? Mas, Luiz, tem gente de todos os... Teve até uns aventureiros do começo que estavam estudando sobre reforma tributária ontem. É muito, Olha, é uma coisa muito legal. Eles participaram muito, os alunos tipo, abraçaram mesmo, ainda que fosse a ideia do online. Então, vamos lá. A gente, desde o CPC, a gente já teve algumas alterações no processo de execução. E aí teve a questão da execução extrajudicial, a questão do cumprimento de sentença num único processo. Então, a gente já teve uma série de evoluções na seara da execução. E agora a gente está falando de um projeto de lei que visa trazer uma nova mudança. Que contexto é esse? Da onde vem essa ideia? Quais são as propostas? A palavra está toda com você agora. obrigado, Lorena. Vamos Veja ficar. só, a gente tem uma situação, né, que ela é notória no país, e eu vou trazer aqui para vocês alguns dados sobre isso, que são alguns dados estatísticos que estão ancorando essa proposta de desjudicialização. Então, veja, vou trazer alguns dados estatísticos, eu vou informar qual é esse PL, nós vamos identificar qual é a síntese dessa proposta e
também alguns problemas que ela apresenta. Eu vou confrontar essa proposta com vocês com dentre os vários problemas, vou escolher um problema para poder mostrar como é que isso se evidencia, tá? E vou fazer essa confrontação com um dos sistemas de investigação patrimonial que a gente tem à disposição, que é o chamado CCS-Bacen. E aí como que essa desjudicialização pode atrapalhar, pode ser um obstáculo, um impedimento para a efetividade das execuções, tá? Embora esteja no discurso da desjudicialização a própria efetividade, nós podemos incorrer no problema de uma falta de efetividade e uma extinção maior em número das execuções, não porque alcançaram o resultado efetivo, mas porque passaram por alguns passos formais e levaram à sua extinção. Então veja só, estatisticamente falando, né, os números do Justiça em Números divulgados pelo CNJ, eles apontam aí a existência de mais ou menos 79 milhões de demandas em tramitação no país. E dessas 79 milhões de demandas, nós teríamos 42, quase 43 milhões de processos de natureza executiva, variando aí entre execução fiscal, execução civil e cumprimento de sentença. Tá? Então aí seriam quase 43 milhões de ações, o equivalente a 54% de todas essas demandas em trâmite seriam de execução. Então, dessas quase 43 milhões, aproximadamente 13 milhões de processos de execução, tanto ação quanto cumprimento de sentença, seriam execuções civis, tá? Fundadas em títulos, então, extrajudiciais ou judiciais. Então, nós teríamos aí aproximadamente 17% de todo o acervo do Poder Judiciário hoje entre execuções civis, seja ela ação de execução, seja ela cumprimento de sentença, tá? E desses 17%, dessas 13 milhões ali, aí nós temos um gargalo. Por quê? Porque dessas 13 milhões, seria pequena a parcela que realmente alcança a sua efetividade no Poder Judiciário, no trâmite normal, tá? Uma grande parte, então, fica ali presa. Isso seria o equivalente a mais ou menos 85% dos processos que não alcançam o seu resultado efetivo, tá? Que não alcança a sua satisfação. Ou seja, apenas 15% desses 13 milhões de execuções civis alcança efetivamente o resultado desejado, seja ela tutela específica, seja uma tutela alternativa. Tá? Então, é um número que realmente é muito impactante, são números impactantes. Tá? São números impactantes. E se busca alternativas para mudar esse resultado. E como é que funciona a dinâmica das execuções? Só para a gente poder entender a contextualização disso. Quando uma execução ela começa, a extinção da execução ela é limitada a algumas hipóteses. Quais são as principais hipóteses? A principal e a mais desejada é a satisfação da execução. Tá? Então, você começa a execução, especialmente em se tratando da obrigação de pagar quantia. Né? Você começa a execução, você deseja então que ela termine com o pagamento daquela obrigação. No entanto, nós teremos também uma extinção a pedido da parte ou pela prescrição intercorrente, que é quando se busca bens, nada é encontrado, aquela execução vai ser suspensa e vai para o arquivo e começa a correr ali um prazo prescricional. Só isso aí já é um fator de extinção de muitos processos, né? Porque não se consegue ali encontrar bens passíveis de execução, passíveis de expropriação. E é nesse cenário, então, que vem essa proposta. Tá? Essa proposta no sentido de que, se as execuções forem desjudicializadas, ou seja, o que é essa desjudicialização? É literalmente tirar do Poder Judiciário e entregar para os tabelionatos. No projeto, seria para entregar para os tabelionatos. Tá? Então, os tabeliães, eles passariam a ter a competência de agente de execução. E pelo projeto, há um singelo cálculo, a meu ver, muito singelo, para algo tão grandioso, tá? Simplesmente concluir prontamente que ao tirar essas execuções
isso geraria uma economia de aproximadamente 65 bilhões de reais ali para os cofres públicos. Não, confesso que me parece duvidoso o cálculo como é apresentado na justificativa do projeto, mas o fato é que um dos pilares que ancoram o projeto é também essa economia, né, elevada economia ali do Poder Judiciário. E Mas é ordem, uma economia de aproximadamente 65 bilhões de reais. Só que é uma economia que custaria bastante caro, tá, para o surgiu, jurisdicionado. eu vou esperar você falando aí. Oi? Já me surgiu várias dúvidas, mas eu vou esperar você falar a proposta aí. Tá. Então, essa economia, né, seria uma economia para os cofres públicos, mas a que custo essa economia? Então, veja, a gente tiraria, a gente não, né? O projeto propõe, então, tirar essas execuções ali dos juízes, do judiciário, para poder transferir ali para os tabeliões, para esses agentes de execução. Então, em síntese, o que seria essa proposta em síntese? Ela determinaria que os tabeliães de protesto passam a ter o cargo de agente de execução, para eles fazerem a execução. E aí eles vão ter as atribuições de citar o devedor, fazer penhora, fazer avaliação de bens, realizar atos de expropriação, suspender ou extinguir a execução, entre outros. Então veja que seria realmente atos jurisdicionais. Tá? Sim. E aí com isso um objetivo aí de simplificar, desburocratizar a execução. Em resumo, seria o que a gente fez com a justiça arbitral, por exemplo, seria fazer com todas as execuções civis nessa privatização dessa parte da prestação jurisdicional. Tá? O divórcio direto, que jogou também autorização para a gente fazer direto para os cartórios, também foi um mecanismo. Isso. Agora, aí vem e surge até uma pergunta, né, que poderia ser feita. Ah, professor, mas a gente já não está passando por essas experiências de privatização de várias coisas, né, ou de desjudicialização de várias coisas? A exemplo do divórcio, do inventário, né, da uso capião, extrajudicial. Então a gente tem várias coisas que estão saindo do judiciário. Mas olha, o que tem de comum em todas elas? O que tem de comum em todas elas é que é alternativo, é facultativa a saída do judiciário. Não é obrigatório. Então essa seria uma distinção assim muito sensível, tá, em relação a essa proposta de desjudicialização. Porque na proposta de desjudicialização seria obrigatório o exequente ir para o tabelionato. Não seria facultativo, tá? A professora Olga passou por aqui, olha, um Mandando abraço, professora, saudades também, tá? Muito bom ver a senhora por aqui. interessante, Luiz, porque a gente tem o direito de ação, né? E o direito de ação e a execução, de certa forma, a gente manifesta esse direito. E aí, como fica? Isso é uma das primeiras perguntas. Como fica esse direito se eu estou sendo obrigada a fazer pelo cartório? Então, nos outros casos, eu tenho opção de exercê-lo pelo judiciário e tenho opção de exercer no cartório. Essa é uma pergunta que já me surgiu de imediato, assim, como fica essa questão do direito de ação, aí essa fala sua. E dois, do próprio título, da liquidez, do valor, de coisas que a gente questiona no processo de execução, como a gente faria isso no cartório. Eu estou com essas duas, só para começar, assim, as dúvidas que... Veja, essa questão do direito de ação, né, ela é interessante. Em tese, não haveria violação do direito de ação, porque o direito de ação ele seria exercido no tabelionato. Então, a fase de conhecimento ela passaria pelo judiciário, pelo juízo estatal, tá? E assim, de antemão, eu preciso deixar claro que eu não concordo, tá? Deixando isso bem claro aqui ao longo da nossa conversa, mas vou fazer questão de esclarecer o que está no projeto para que a gente possa refletir. Porque o fato de eu não concordar com ele agora não quer dizer que eu não possa concordar com ele depois, certo? Eu acho que acho que a nossa... Forma tributária também. Né? É o que nos faz humanos, né? A gente faz uma reflexão crítica sobre o ponto agora e acredito que pode ser algo bom, pode ser, mas na forma como está, isso causa várias limitações. Tá? Mas, enfim, então, teoricamente não haveria violação de direito de ação, porque você só iria para o tabelionato começar a sua execução com o título executivo.
Então, o título executivo, judicial ou extrajudicial. Aí você pergunta, mas e se eu quiser impugnar o título? Porque, como eu disse lá atrás, o tabelião, ele passa a ter a função de citar, ele passa a ter a função de penhorar, de avaliar bens, de realizar atos de expropriação, tudo isso, e pagar o exequente. Só que vem uma dúvida que foi levantada. E o executado? Caso ele queira impugnar a execução, é o agente de execução que vai julgar isso? Caso ele queira embargar essa execução, é esse agente de execução que vai julgar isso? Aí, nesse caso, isso iria para ser julgado pelo juiz. Aí começa a situação tormentosa da disparidade de armas em relação ao exequente ou executado, porque se o executado pode impugnar e recorrer ao judiciário, ele acaba tendo mais prerrogativas. Porque existem certas coisas que a gente deseja fazer no processo, algumas inovações que você deseja fazer, que você não consegue com o escrivão, com o tabelião. Porque não é crítica, tá? Não é diminuição do cargo nem nada, mas assim, cartório, ele tradicionalmente, ele bate carimbo. O cartório, ele não exerce uma atividade cognitiva sobre aquele papel, sobre aquele pedido, sobre se ele deve ponderar sobre aquilo. Ele não pondera. O cartório não pondera. Você já viu o escrivão ponderar alguma coisa? Ele Ou é atesta. sim ou não. Ou é sim ou não. Exato. Tabelião. Ó, você vai fazer uma procuração. Aí se faltar um RG, um número, você vai dizer assim, eu não faço. É isso. Ou você traz completo, ou então não faz. Não tem aquela de, então eu vou fazer pela metade, depois você completa os dados. Não tem ponderação. Entende? Então a gente perde uma fatia muito importante que é o recurso ao judiciário, que é essa possibilidade de levar em consideração coisas do caso concreto para um julgamento. Então, com essa, como eu disse, né, bater carimbo não é nenhuma crítica, mas é simplesmente uma realidade, ele está ali para testar as coisas, pelo sim, pelo não. Tanto que, quando surge alguma dúvida, qual é o procedimento adequado na Lei de Registros Públicos? A Lei 6.000, acho que é 6.015, né? Fazer o procedimento de suscitação de dúvida. Para quem julgar? Para o juiz julgar. Por quê? Porque aí o juiz vai ponderar. O juiz vai fazer ali aquele senso crítico e tal, para poder chegar a uma solução. Por exemplo, eu quero... imagine que você tenha a intenção de registrar um nome, colocar 2 sobrenomes e tal. Aí você chega ali no registro civil e fala, olha, pela lei só posso fazer assim assado. Aí fala, então eu vou suscitar a dúvida. O juiz vai decidir, vai ponderar. Tivemos um caso recente de uma criança, acho que foi síria, que foi registrado com o nome do pai e da mãe, mas pela cultura deles, só pode ter o sobrenome do pai. Aí e o cartório agiu como? Agiu dentro da lei. Tem que colocar o sobrenome da mãe, do pai. Aí foi requerido judicialmente para retirar o sobrenome da mãe. E judicialmente exerceu-se uma cognição profunda sobre o caso para se concluir pela possibilidade de retirar o sobrenome da mãe por causa dos laços culturais com o país de origem. Então, esse tipo de cognição a gente não pode esperar de um tabelião. É uma das coisas que preocupa nesse projeto de desjudicialização. Entendeu? E a gente tem diversos atos nebulosos ali no projeto. Então assim, em tese, o direito de ação, ele não seria violado porque você poderia estar lá exercendo o direito de ação, só que mudando de lugar. Ao invés de exercer perante o juiz estatal, você está exercendo perante esse agente de execução. Tá? Mas a gente... Oi? Os embargos executados. Mas os embargos, ou impugnação vão lá para o juiz estatal, né? Mas a gente tem alguns atos assim que são nebulosos, além dessa questão que eu mencionei. Então, por exemplo, o agente de execução ele poderia determinar a emenda do requerimento inicial, dessa petição inicial. Tá? Ele teria, então, ele começaria a exercer essa atividade cognitiva, que hoje a gente tem no juiz. Ele poderia fazer uma avaliação sobre se a petição inicial atende ou não os requisitos.
Olha, Ana Clara aí, ó, um abraço para você, saudades também, tá? Então, começa ali uma atividade cognitiva que ele passa a exercer. Analisar isso. E se não tiver certo, ele pode indeferir a petição. Tá? Poder de indeferir. Isso ali com base num dos artigos do PL, que vai dizer assim, vou tomar a liberdade de ler aqui, tá? Artigo 9º, vai dizer assim, olha, o agente de execução, hoje a gente não tem slides, né, para poder estar mostrando, então vai Dá tudo pra... no gogó. Vai Eu tudo no gogó. bota foto, você bota foto aí, só que eu não tenho muita habilidade com isso, não. Mas eu Ah, é? desculpa. Dá para botar a foto aqui no Depois a fundo? gente testa, depois a gente faz uma live só pra gente testar como botar fotos. Então, veja, o agente de execução, ao verificar que o requerimento inicial não preenche os requisitos legais ou que apresenta defeitos, irregularidades ou está desacompanhado dos documentos indispensáveis à propositura da execução, determinará que o credor efetue as correções necessárias, no prazo de 15 dias úteis, sob pena de cancelamento. Tá? Professor Ali, um forte abraço, meu amigo. Também, né? Tem especificado aí os limites dessas correções? Então, aí é que tá. Nós não temos. Tá? Então, veja que isso, aí surge uma interrogação. Então, quer dizer que ele vai exercer uma atividade cognitiva de juiz ali mesmo? Tá? Poder ponderar alguma coisa, relevar algum erro ou não? Tá? Mas vamos chegar também numa parte que nós temos de suscitação de dúvidas, certo? Existe um procedimento para isso e que é problemático também, a meu ver. A gente vai chegar nele aqui. A fixação de honorários, ela continua tendo na desjudicialização. E nesse caso, eu não vejo tanto problema em relação à fixação de honorários, porque não deixa margem para equidade. O valor é fixo, 10%, ponto final. Então, né, como o valor está ali, não teria nenhum problema cognitivo ali. Aí, o que nós temos de um problema sério? Consulta a base de dados para investigação patrimonial. Isso é muito sério, muito sério. Por quê? Lá no projeto de lei... Oi, cortou. Que informação que acessa? Pronto. No projeto de lei, ele vai dizer assim, para fins do disposto no parágrafo anterior, que trata da investigação patrimonial, e localização de bens do devedor, o agente de execução constará a base de dados indicada no artigo 29. Nesse artigo, ele indica uma suposta base de dados mínima para poder fazer essa investigação patrimonial com a finalidade de satisfazer a execução. Só que, o que é essa base de dados mínima que ele vai ter acesso? Nós temos na jurisprudência, como base de dados mínima para investigação patrimonial, basicamente 4 sistemas. O Bacenjude, para investigar dinheiro, ativos financeiros. Tá? O Renajude, para investigar a existência de veículos. E a investigação de imóveis. Porque imóveis, né, é um ativo muito comum entre os brasileiros, é um tipo de investimento muito comum entre os brasileiros. Então, é basicamente esses 3 e o Infojude, que ele não penhora um bem, mas ele atrás a declaração de imposto de renda da pessoa para verificar se tem bens declarados, né? Embora assim, a pessoa que não queira realmente pagar, dificilmente ela vai estar declarando os bens, né? Mas ainda assim, né? A declaração tem toda uma informação que não é pública. Pronto, aí começa o problema, né? Passa essa informação para a Receita e o entendimento da jurisprudência é que, se a Receita, aqui para mim é meio que absurdo, mas se a Receita repassa para o juízo, por exemplo, está mantido o sigilo, mas tirando isso, você tem o sigilo daquelas informações. Exatamente. Por isso que Então também já tem informações. A minha pergunta veio justamente para você chegar nesse ponto. aí já começa, tá vendo como é que a coisa começa a ficar problemática. Aí vem, que base mínima será essa? Nós não, veja, essa base mínima ela não tá escrita, tá? Essa base mínima ela seria regulamentada pelo CNJ, certo? Então, eu estou tomando aqui como parâmetro o que nós temos de consulta mínima na jurisprudência antes de se adotar uma medida mais drástica, que é o caso das medidas atípicas, certo? Na última terça-feira mesmo, eu dei uma aula. Se os alunos aqui quiserem entender um pouco mais sobre as medidas atípicas, assistam minha aula de terça-feira lá no YouTube, está disponível até a próxima segunda, tá? E aí nessa aula eu apresentei
os parâmetros atualizados para se obter uma medida típica na execução civil. Então, exemplo de medida típica, apreensão de passaporte, suspensão de CNH, etc. Tá? Então, a partir de 2 casos concretos ali, a gente sistematiza isso e, para se chegar às medidas atípicas, que são medidas subsidiárias, é preciso passar por alguns sistemas, uma investigação mínima de patrimônio. E o que eu fiz? Eu investiguei, a investigação passou pela identificação do que é que a jurisprudência tem entendido como essa base mínima a ser investigada antes de uma medida atípica. E o que eu venho identificando de padrão na jurisprudência é justamente Basta-Injúri, Renajúri, imóveis e Infojúri. Isso, inclusive, tem relação com a súmula 660 do STJ, que trata lá na execução fiscal justamente da investigação desses 3 tipos de bens antes de decretar a indisponibilidade de bens total da pessoa. Então, esse seria um parâmetro do que seria uma base mínima de consulta. Mas, supondo que essa base mínima seja dada para o agente de execução fazer a pesquisa, Basta-Injúri, Renajúri, imóveis ali, e depois? Aí, se ele não acha nada, vai acontecer o que com a execução? Ela vai ser extinta? Ou ele vai ter esse poder de investigação patrimonial, de consulta ao Infojúri, de trazer a declaração de imposto de renda, por exemplo, eu falei aqui do CCS Bacen, tá? O CCS é um cadastro que tem todas as informações relativas a todas as pessoas que têm relacionamentos com instituições financeiras. E é um tipo de cadastro muito importante para investigação patrimonial. Por quê? Inclusive, é muito utilizado em investigação de lavagem de dinheiro também, tá? Por quê? Porque ele liga pessoas. Então, eu até fiz um post hoje, um texto, dando um exemplo. Imagina que você está fazendo uma execução contra uma pessoa. Aí você não encontra patrimônio dela, mas aparentemente ela tem dinheiro, só que você não consegue saber de onde esse dinheiro está vindo, ou onde é que está sendo movimentado. Uma consulta no CCS pode demonstrar a existência de uma conta bancária no nome do filho dele, em que ele consta como representante legal. Então, ele tendo o poder de movimentar. E através dessa informação, e veja como tudo isso depende de quê? De uma elevada carga cognitiva, porque são pedidos sucessivos que tem que ser feito, deferidos, indeferidos, sujeição de recurso, se não for indeferido, se for indeferido, tá? Para cumprimento. Aí você volta com a informação, opa, identificamos um relacionamento. E agora? Faz o quê? Você tem que pedir. Eu quero consultar os extratos. Só que aí para consulta dos extratos já é outro sistema. Agora, atualmente, é o Sisbajude, né? Já não é mais... A partir da semana que vem, o Sisbajude ele entra em total operação. Aí o CCS ele traz algumas informações, mas para serem complementadas por meio do Sisbajude. Por exemplo, extratos bancários. Aí você obtém aquela informação de extratos bancários que está tendo uma movimentação atípica para uma conta de um menor. Falou, opa, alguma coisa está errada. Então, os indícios demonstram que essa conta está sendo utilizada. Aí você consegue essa informação e pede, então, o bloqueio. Para que o juiz decida, veja, para que haja uma decisão sobre se aquela conta vai ser bloqueada ou não, existe uma elevada carga cognitiva. Não dá para simplesmente dizer, fiz uma consulta com base no CPF pelo Bacen, Renajúri, imóveis, não achei nada, extingo a execução. Aí nós vamos ter, se for assim, uma carga elevadíssima de execuções extintas e talvez menos efetivas. Não, e tem mais. Tem valoração de prova aí, né, Luiz? Perfeito. Pegou uma série de movimentações, você pegou uma série de, vamos dizer, de rede de operação, teve acesso a uma série de informações, isso tem que ser feito em contraditório, é elemento de prova e o juiz tem que fundamentar a decisão. Se do judiciário a gente exige esse nível de cognição, fundamentação e justificação, isso também tem que ser exigido no extrajudicial. Exato. Porque exato. Não sei, assim, estou só analisando contigo. Não, perfeito, perfeito. E o que a gente não vê no PL é onde é que entraria essa fundamentação necessária. Porque, pelo que consta no PL, a execução ela passaria a ser um procedimento, vamos colocar assim, formularizado.
tá? Uhum. Que passando por formulários. Inclusive, a proposta, um dos artigos, olha, será elaborado o formulário que vai ser preenchido para ser a petição inicial. Então, passaria a ser uma execução formularizada. Como uma execução formularizada, você não teria espaço para pensar, certo? Só teria um caminho a seguir. E os entraves naquele caminho, o que, que vai acontecer com eles? Aí veja. Então a gente não encontrou espaço, assim, a gente não encontraria espaço, né? Para entender como é que ficaria essa coisa de se resguardar o sigilo das pessoas ali. Professora Valéria, um forte abraço, querida. Bom te ver por aqui também, muito bom te ver, tá? Professor Ali passou Ver, por aqui. né? Eu já sei, eu falei com o professor Ali aqui, mandei um abraço. Esse intervalo, vamos só situar quem chegou depois. Nós estamos conversando aqui, batendo um papo sobre o projeto de desjudicialização das execuções, que é pegar a tramitação das execuções civis e transferir para os cartórios. Correto, professor? É isso aí, tá? Só um detalhe que, nesse caso, a gente está tratando das execuções civis de obrigação de pagar a quantia, tá? Tá, As então faria. obrigações de fazer, não fazer, continuariam normalmente lá no judiciário. Agora, por um lado também, Luiz, assim, eu sinto que talvez a ideia não seja de tudo ruim, vamos dizer, talvez fosse o caso só da gente amadurecer, porque é no tabelionato que eu começo a fazer o protesto. Então, assim, eu já Uhum. começo a preparar a minha execução ali naquele local. Então, e se eu tenho, às vezes, dali a ser um pagamento natural, e extinguir aquilo ali e acabou, encerrou, nós somos os melhores do mundo. Eu acho que as condições que a gente faz aqui, talvez o que vai acontecer? O oficial ele vai falar assim, ó, tem dúvida? Não é comigo. Remeto para o judiciário. Talvez Então, a aí nesse caso, a gente teria que ter uma alternativa, né? Não dá para ser obrigatório. Porque, e essa é justamente a razão pela qual o agente de execução seria o tabelião, porque ele já tem essa experiência com protesto. É o que a gente tem de mais próximo, né, de uma execução, ou seja, ele recebe ali o título a ser protestado, ele intima o devedor para pagar, ele recebe o pagamento e ele paga o credor. Então, eu até disse o seguinte, que esse PL, essa judicialização na forma como ela está, ela é perfeita para o devedor que ou guarda dinheiro debaixo do colchão, ou o dinheiro está na conta bancária dele, ou tudo está em nome dele, o automóvel e o imóvel. Esse é o devedor perfeito para esse PL, que não tem como dar errado. Vai receber o dinheiro, pagar o credor e ponto final. Tá? Só que, se a gente precisar fazer alguma coisa mais complexa, como eu exemplifiquei aqui, fazer uma pesquisa a mais. Veja, eu quero pedir um dossiê integrado na Receita Federal. Eu quero pedir extrato do Decred para ver se ele está gastando com cartão de crédito e ao mesmo tempo alegando que não tem dinheiro. Se não tem dinheiro, como é que está pagando fatura? Se está gastando com cartão de crédito. São informações que não tem como se não, no obter mesmo pela base mínima. exemplo. Você quer questionar os juros, a multa que você aplicou no cálculo? Não vai. Nesse caso, você iria pro juiz estatal, né? Porque seria impugnação, seria defesa. Aí, como eu coloquei na defesa, tudo bem, porque o juiz vai julgar a defesa. Mas a questão é, e o exequente, para ele poder realmente fazer uma investigação, né, que seja mais profunda, que exige uma carga cognitiva ali no procedimento, ele ficaria travado, na forma como está. Aí vem, mas a gente não teria possibilidade de suscitar dúvidas perante o juiz? A resposta é sim, mas isso é capenga. Olha só, como é que é essa consulta ao juízo estatal? A gente vai ter duas situações, tá? Então, a primeira delas, está previsto aqui no artigo 20 do PL, que vai dizer assim, o agente de execução poderá consultar o juízo competente sobre questões relacionadas ao título exequendo e ao procedimento executivo. Porque o CPC ele seria aplicado subsidiariamente a essa execução desjudicializada. No entanto, o problema é que o juiz vai decidir e essa decisão será irrecorrível do juiz estatal. E a gente tem diversas situações que a Cara, gente só consegue resolver no tribunal. Tá? No melhor dos mundos, seria perfeito, mas a gente só consegue resolver no tribunal. E um exemplo drástico, tá? Como é que seria
Seria risível se não fosse trágico, né? Seria cômico se não fosse trágico. Cômico se não fosse trágico. A gente está tendo diversas A pessoa decisões. não lembro de cômico, vai. Pois é. A gente está tendo diversas decisões, Brasil afora aqui, que estão indeferindo Bacen-Júri e Cisbajúri com base na lei de abuso de autoridade. Dá para imaginar uma coisa dessa? Tá? Eu indefiro o bloqueio, a penhora online, penhora eletrônica, porque tem risco de eu incorrer em abuso de autoridade. Só que é muita vontade de negar, porque a lei, o próprio artigo 854 do Código de Processo Civil, ele deixa muito claro lá que tem um prazo para poder liberar o excesso, aquilo que foi bloqueado em excesso. Então, Expressamente prevê a forma como vai ser feito isso, com a forma que vai ocorrer essas penhoras, que vem exato. dar prazo para pagamento, enfim. Exato. Aí você imagina, tá? Aí imagina, como é que essas decisões estão sendo revertidas? No tribunal. Os agravos de instrumento, pelo menos todos que eu tenho visto, estão sendo providos. Então, o exequente tem que agravar, pedir ao tribunal para reformar a decisão e mandar o juiz utilizar o Bacen-Júri. Os tribunais têm reformado e cassado essas decisões. Agora, imagine se essa decisão foi irrecorrível. Aí, esse agente de execução está com medo também de incorrer em abuso de autoridade, de usar o Cisbajúri, ele faz a consulta, aí o juiz diz, eu também acho que é abuso de autoridade, também não vou fazer, não. Aí é irrecorrível. E a matéria? Entende? Então, isso não faz sentido. Além disso, também no artigo 21, aí nós vamos ter aqui, decisões do agente de execução que forem suscetíveis de causar prejuízo às partes poderão ser impugnadas por suscitação de dúvida perante o juízo, perante o próprio agente, no prazo de 5 dias, que, por sua vez, poderá reconsiderá-las. Caso não reconsidere, aí ele encaminha a suscitação de dúvida para o juízo competente e dará ciência à parte contrária para apresentar sua manifestação. Mas, mais uma vez, a decisão que julgar essa questão, ela será irrecorrível. Então, essa irrecorribilidade também, no juízo estatal, ela é muito preocupante, né? Dentro do PL. Professor, mas é um PL e tal. É um PL, mas tem tramitação. E há muitas forças convergindo aí para o seu prosseguimento, para a sua aprovação. Tá? Então pode... O lobby para aprovação do projeto, como é que estão as discussões, quem está capitaneando isso, se você sabe dizer. Existe uma pesquisadora que ela passou, a pesquisa dela foi justamente sobre essa possibilidade de desjudicializar as execuções. Então esse projeto ele foi totalmente elaborado com base numa experiência estrangeira, uma experiência europeia, que tem funcionado bem em Portugal, por exemplo. Tá? E a partir dessa experiência europeia, essa pesquisadora, eu não me lembro o nome dela, se é a doutora Flávia, enfim, né? eu realmente não me recordo, mas foi tese de doutorado dela e tal. E a senadora Soraya Tronic, ela encampou o projeto e apresentou o projeto. No início, o projeto até ele propunha muitas alterações no Código de Processo Civil. Tá? É Flávia Pereira Ribeiro. Tá? Então, para quem quiser anotar aí, procurar a tese dela, Flávia Pereira Ribeiro, tese defendida em 2012, sob o título de Desjudicialização da Execução Civil. Tá? E aí, a partir desse entrosamento das duas, e entre outros envolvidos, se chegou a esse projeto, e esse projeto está tramitando. Então, especialmente se tratando dos escrivães, dos tabeliães, também tem havido uma força encampando o projeto também. Então, não é um projeto que deve ser minimizado em termos de possibilidade de aprovação, não. Tá? Agora, como a gente colocou aqui, pode ser interessante em muitos pontos, sim. Né? A gente tirar algumas coisas do judiciário e tal, mas não podemos fazer isso com exclusividade. São muitas questões sobre a efetividade e
não só a efetividade, mas também para nos resguardar como cidadãos também. As nossas informações poderiam ser acessadas por essa agente de execução? Tá? E Essas são algumas questões. você faz um negócio, sei lá, de compra e venda de alguma coisa e eventualmente tem uma inadimplência por qualquer razão, você vai ter sua vida inteira aberta para aquela pessoa que você fez um negócio. Isso também tem que ser pensado, né? Porque às vezes a forma de citação, a pessoa muda, não acha, cita por edital, a pessoa fica citada no processo e eventualmente aconteceu algum erro no pagamento bancário daquele contrato, que a data voltou e esse negócio voltou. Não sei, enfim. Claro que aqui eu não estou para defender devedor, mas assim, são várias coisas que um negócio pode abrir sua vida financeira inteira e sem a participação em contraditório. Agora, por outro lado, também a eficiência, por exemplo, de você ter essa execução mais célere. Talvez até uma citação, citou, não pagou, você vai e bota para o judiciário. Você ganhou ali com o oficial, você ganhou economia, eu estou falando. E talvez seja economia real se você botasse essa primeira etapa. Ou então citou, apresentou defesa, muda os autos. Transfere os autos. O próprio cartório vira uma vara tramitante. A gente não faz mediação? Faz a Com mediação, certeza. fez o acordo, o Sejusc, que é o Centro de Mediação, já tramita o processo só para homologar. E aí, se não for, remete aquilo lá e ingressa com a ação. Talvez fosse uma alternativa também, não acho que descartar o PL como um todo, mas eu acho que as discussões aí têm relevância a sua proposta, tem relevância a live, porque são discussões que fazem amadurecer a legislação. O processo sem dúvidas. é justamente isso, a participação dos setores formais na construção da lei. É isso. É verdade. E assim, como a gente está no ambiente, né, a gente está numa discussão acadêmica, então isso nos permite fazer essas divagações, levantar os problemas, apontar possíveis soluções, né? E esse é o momento de fazer isso. Por isso que eu coloquei no início, olha, quem sabe não sai uma monografia, né, sobre esse tema, porque esse é o momento da gente fazer isso. Depois que está aprovado, a gente vai remendar as coisas e consertar aqui e consertar ali, né, minimizar o impacto. Mas enquanto a coisa não foi aprovada, é realmente o momento de fazer essas discussões, os apontamentos, votar. No site do Senado, inclusive, está em votação sobre a sua concordância ou não com o PL. Vocês podem, né, os alunos que estão aqui, os colegas participantes podem ir lá dar seu voto também, para poder manifestar a sua consideração sobre o PL. Um outro ponto que, inclusive, que a gente citou aqui no decorrer da nossa conversa, e que o PL também deixa as interrogações, é sobre as medidas atípicas. Né? Porque, imagine, como o PL ele não prevê a possibilidade de o juiz decidir uma tutela específica que seja pedida pelo exequente, isso ficaria tudo a cargo do agente de execução. Imagine, vou fazer o pedido para quem? Para um acautelamento de passaporte, se for o caso. Na semana retrasada, nós tivemos uma decisão do STJ justamente mantendo um acautelamento de passaporte de devedores que viajavam recorrentemente para o exterior. Falei, mamãe, eu e Teté. É a Catarine que está aí, é? Eita, beleza. Então, esses devedores, eles viajavam recorrentemente ali para o exterior, tá? E uma medida atípica que se mostrou adequada, pertinente para o caso concreto, foi a apreensão, o acautelamento de passaporte, até que eles garantissem a execução, para evitar ali ou a entrada ou a saída do país, certo? Aí imagina uma coisa dessa magnitude, um agente de execução poderia tomar essa decisão, tá? Embora o PL não desse a resposta, nem se ele faria, nem quem faria. Então, essa é a gente não poderia ter esse retrocesso, perder esses avanços que a gente vem ganhando com as medidas atípicas, para retroceder, dizer, olha, não poderíamos ter medidas atípicas, porque a forma como está, a gente não está tendo espaço ali na redação.
E, repito, esse é um ambiente acadêmico, é o momento de a gente discutir essas coisas, né? É diferente, por exemplo, quando, no curso de execuções, na prática, que eu ministro, em que eu explico, olhar por A mais B, o que o advogado faz aqui e ali, para poder obter aquele resultado, né? Então, Uhum. essas divagações que a gente está fazendo aqui, elas são permitidas nesse ambiente que a gente está, nesse momento, a semana jurídica, o ambiente acadêmico, para que possamos, então, fazer essas reflexões, escrever, produzir, fazer os apontamentos, criticar, aplaudir, né? E por uma expectativa de melhores, do melhor produto possível em termos de PL para que a gente possa executar. Porque depois que estiver pronto, nós Só podemos que até ter problema, mas nós vamos ter que executar. Entendeu? Porque se protocolar no juiz, o juiz vai dizer o quê? Opa, agora não é mais da minha conta, vai para o agente de execução. E é interessante também, só uma observação que eu estava pensando aqui, é que aí o oficial ele vai acumular o tabelionato, o juiz, vamos dizer assim, na condução, e o oficial de justiça Sim, sim. fazer tanto a recepção daquilo no cartório, vai fazer o andamento, impulsionar, decidir e vai expropriar. É bem interessante Perfeito. ficar com essas três figuras acumuladas nele. Tem uma pergunta aí, Luiz, ó. Perfeito. Essa medida coercitiva pode ser feita nos casos onde o devedor já foi feito todos os procedimentos? O Ezequiel, né? Ezequiel Barbosa pergunta aí. Então, Ezequiel, ó, você que está acompanhando aqui agora, como a gente não, né, não tem tempo para explicar todos esses detalhes nessa live, eu vou te dar o resumo aqui e vou te remeter para a minha aula lá no meu canal do YouTube. Tá disponível até a próxima segunda, tá? Então esse fim de semana você vai lá assistir ela, mais ou menos 1 hora e pouco de aula, em que a gente destrincha os requisitos para você fazer o pedido de medida coercitiva contra o devedor. E você vai ver lá que não é porque você esgotou todos os meios que você acha que estão disponíveis que você pode simplesmente pedir qualquer medida coercitiva, por exemplo, apreensão de acautelamento de passaporte, tá? É preciso, é preciso que você atenda a alguns requisitos, especialmente de pertinência, para conseguir chegar ali à obtenção de uma medida coercitiva. Tá? Então, não é porque você esgotou que você consegue apreensão de passaporte. Se não tiver pertinência com o seu caso, não vai ser apreendido o passaporte. Tá? Então assista essa aula lá para você ver isso em detalhes. E aí, Lorena, só para puxar o gancho lá da sua consideração, né, realmente ele acumularia todas as questões do oficial de justiça. E olha, está tendo um movimento enorme, movimento da associação, sindicatos de oficial de justiça, no sentido de contrário à SPL. Tá? Insistindo aí, ó, votem não ao PL, porque isso, né, violaria aí essas atribuições dos oficiais de justiça. Então, se você bater aí no Google, oficial de justiça, desjudicialização, vai encontrar vários manifestos dos oficiais de justiça contra o PL, contra a desjudicialização. Luiz, tá uma maravilha. Tá entrando aí 9 ou... Então, assim, eu vou pedir para que você faça as considerações gerais, só dê uma arrematada aí no que foi a nossa conversa. Qual é a ideia da CPL, que é a desjudicialização por quantia certa, que a gente especifique bem isso, e faça aí um final da nossa conversa aqui hoje, nessa tarde. Olha, mais uma vez eu agradeço muito pelo convite. Quero dizer que foi um prazer imenso estar com vocês aqui, vários alunos, eternos alunos, não chamar de ex-alunos, eternos amigos, professor Ali, professora... Seus alunos. Professor Ali, professora Valéria, professora Olga, você, não sei, com o risco de alguém ter passado por aqui e eu perder, né, ter perdido, não ter visto, mas olha, foi muito bom estar com vocês. E aqui, hoje a gente tratou da desjudicialização das execuções civis nas obrigações de pagar quantia, tá? Que é o PL 6204, que está em tramitação no Senado atualmente, e ele visa então retirar do judiciário as execuções civis de obrigação de pagar quantia, tá? Nas obrigações de fazer, não fazer, entregar coisa, continuam lá no juízo estatal, se esse PL vier a ser aprovado da forma como está.
E nós tratamos aqui academicamente de diversos pontos críticos, alguns positivos, outros negativos. Esse é o momento que nós temos para fazer isso academicamente, enquanto é um projeto, tá? E a academia é o lugar mais propício para que a gente faça esses debates, propostas, apontamentos. E é o que nós estamos fazendo aqui. Agradeço muito pela participação. Quem quiser me acompanhar nas redes sociais, é o @luizassisjr no Instagram. E lá no YouTube é o Luiz Carlos de Assis Júnior, onde eu ministro aula todas as terças-feiras e periodicamente abro também inscrições para o portal de processo civil na prática. Então é isso, Luiz. Obrigada pela sua presença. Foi muito bom o nosso papo. Vamos acompanhar essa PL das desjudicializações por Desjudicialização. E aí, vamos ver o que vai ficar, o que não vai ficar, a gente vai conseguir evoluir, porque em certos aspectos é muito positiva a proposta. Agora, eu acho que a gente tem que amadurecer o que está sendo colocado aí no PL. Agradecemos imensamente a sua contribuição. Vou dar uns recadinhos aqui. Obrigada, Um abraço, Luiz. então. Fiquem com Deus aí. Um beijo grande para quem de beijo, abraço para quem de abraço. Tchau, tchau. Tchau.